Irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e o doce amor da Virgem Maria e seu castíssimo esposo São José esteja conosco nessa sexta-feira, hoje dia 29 de janeiro, e o santo de hoje vem mostrar desde a juventude os seus sinais de temperança e caridade. Como é bonito ver e estar próximo a um jovem tão sensível. O santo de hoje é São Pedro Nolasco. Este santo nasceu na França no século XII e desde jovem apresentava sensibilidade ao sofrimento alheio. Ele estudou e continuou a sua rotina de oração, penitência e caridade. Sempre buscou viver a palavra de Deus e era devotíssimo da Santíssima Virgem. Nessa época, muitos cristãos eram perseguidos e feitos escravos por povos não cristãos. Aconteceu que este santo, após se formar, ficou órfão e herdou uma grande herança. E o que fez? Ele deu toda a sua herança em resgate a 300 pessoas que foram escravizadas. Mais do que um ato de caridade. Foi quando nasceu a ordem dedicada à Santíssima Virgem das Mercês. Mais tarde, este santo fez o voto de caridade, pobreza e obediência. E, através dessa ordem, eles resgataram muitos escravos e filhos de Deus que sofriam incompreensões e perseguições. Em 1256, ele partiu para a glória do Senhor, sabendo que ele e sua ordem resgatou muitos. Inclusive, foi reconhecido pela Igreja e pelo rei. São Pedro Nolasco, rogai por nós. E o Evangelho está em Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. E Jesus continuou dizendo: O reino de Deus é como um homem que espalha a semente na terra. Depois ele dorme e acorda noite e dia, e a semente vai brotando e crescendo. Mas o homem não sabe como isso acontece. A terra produz o fruto por si mesma. Primeiro aparecem as folhas, depois a espiga e, por fim, os grãos enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem corta com a foice, porque o tempo da colheita chegou. Jesus dizia ainda: Com que coisa podemos comparar o reino de Deus? Que parábolas podemos usar? O reino é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes da terra. Mas quando é semeada, a mostarda cresce e torna-se a maior de todas as plantas. Ela dá ramos grandes, de modo que o pássaro do céu podem fazer ninhos em sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas outras parábolas como essa, conforme eles podiam compreender. Para a multidão, Jesus só falava com parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, ele explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, as leituras dessa semana foram belíssimas e constituem basicamente em 3 pontos.
o semeador, a semente e o solo. Nós notamos ali que Jesus Cristo, ele sai para anunciar o reino de Deus. Porém, ele não faz isso sozinho, ele conta com a ajuda dos discípulos, ele dá poder e autoridade para que esses discípulos também expulsem demônios e leve a paz do reino de Deus. A semente é a palavra que é levada aos irmãos que vão receber essa semente. E o solo somos nós, os nossos corações. Que tipo de solo essa semente vai cair? Né? Então, vimos ali na parábola do semeador os vários tipos de solo. Na leitura de hoje, as pessoas continuam perguntando como que é esse reino de Deus que Jesus tanto fala? E Jesus explica numa simplicidade da vivência do povo, que é falar sobre a terra, né? Sobre um plantio. Ele explica que a semente é esparramada no solo e que ela vai germinando e crescendo dia e noite e dia, sem que o agricultor fique ali vigiando. Ou seja, essa palavra de Deus é colocada em nossos corações e, por si só, essa força misteriosa que a palavra tem de transformar o nosso coração, né? E ela cresce ali e quer dar frutos em nós. E depois ele usa uma outra parábola, que é a semente de mostarda, que é a menor semente de todas as árvores, porém que quando cresce, dá uma árvore frondosa, com galhos enormes, onde os passarinhos vêm se abrigar nela, procurar descanso, procurar um refrigério. Essa árvore enorme é a igreja, os pássaros somos nós, que buscamos na igreja um pouco de consolo, de paz, de acolhimento. Porém, nós precisamos, assim como a planta cresce e germina e dá os seus frutos, os pássaros também precisam dar continuidade na vida e criar os seus filhos neste amor que a gente recebe da igreja. Então, meus irmãos, claro, Deus nos respeita e sabe que durante as nossas fases da vida temos ali alguns caminhos pedregosos, às vezes espinhosos, mas a semente é boa e ela espera encontrar um solo fértil, que sejamos nós solo fértil, para que assim os nossos filhos também recebam a semente que nós, como primeiro catequistas, levamos, né? E fazemos esses nossos filhos caminhar dentro da igreja, dentro dos sacramentos, para que assim a boa nova do reino de Deus seja espalhada por todas as gerações. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.